Olá, meu nome é Paulo Roberto, eu sou médico, sou hematologista, sou da cidade de Fortaleza e eu resolvi abrir esse canal de comunicação com as pessoas por uma decisão mesmo minha, pessoal, de tentar contribuir, tentar caminhar junto com as pessoas no sentido da gente compreender melhor algumas questões. Hoje é um dia muito importante para o Brasil, né? Hoje é o dia 3 de outubro. Ontem foi o final das eleições do primeiro turno, uma eleição grande, onde a gente brasileiro elegeu, não só no Brasil, mas também os brasileiros que moram em outros lugares, em outros países. A gente elegeu, a gente votou para eleger deputado federal, deputado estadual, senadores, governadores e os presidentes. Algumas cidades, alguns estados já tiveram isso definido no primeiro turno, mas a gente tem uma caminhada longa ainda aí para algumas decisões importantes, tanto a nível estadual quanto em relação à eleição do presidente da República. Por isso eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho mais. Política é uma expressão que muitas vezes a gente não pensa em como definir política, né? Política vem do grego. Políticos significavam as pessoas que viviam na polis. Polis é uma maneira da gente pensar em cidade, mas é também uma maneira da gente pensar de maneira mais abrangente em sociedade organizada. Toda vez que duas ou mais pessoas têm que conviver no mesmo espaço, elas precisam também definir regras, definir limite, definir o papel de cada pessoa. E isso é fazer política. Quando você consegue pensar de uma maneira estrutural, tentando assumir compromissos, tentando viver melhor. Então, assim, o ato de coexistir em conjunto é também um ato político. Até o silenciar, o não se envolver, é também um ato político. E no mundo que a gente está vivendo hoje, é importante que a gente entenda um pouco sobre essas ferramentas para a gente tentar conseguir caminhar, compreender, tentar pensar de verdade no que é que a gente acha que pode ser melhor para a gente enquanto pessoa, mas para a gente enquanto comunidade também, que é muito importante. Aristóteles era um filósofo grego que era discípulo de Platão e viveu antes de Cristo, lá na Grécia Antiga. E ele falava sobre isso, ele falava que o homem, desde que ele nascia, ele era um ser político, um ser que vivia dentro de um grupo desde o nascimento. Desde o nascimento ele vivia no grupo da sua família, no seio da sua família, e que depois, com a sua própria evolução, com o amadurecimento dessa pessoa, ela precisava sair para a sociedade para buscar esse sentimento e essa sensação de completude. Então, que o ser humano era essencialmente um ser político. Uma das questões que faz com que o homem seja um animal político é a capacidade dele de desenvolver uma linguagem, e não só de desenvolver linguagem, mas a capacidade de sonhar o futuro, de projetar o futuro. É a capacidade que o homem tem de compartilhar a sua vontade, criar regras de convívio dentro do mesmo espaço, estabelecer uma sensação ou um sentimento de que, traçando esse caminho, ele pode chegar onde ele deseja chegar. Essa é uma capacidade, uma faculdade que a espécie humana, o gênero humano desenvolveu e que é uma habilidade própria do fato da gente ser um animal político. Para Aristóteles, o político era aquele cidadão que diretamente podia se envolver com as questões da administração, na tomada de decisão. Aos poucos, a sociedade foi ficando cada vez mais complexa e a gente não consegue mais participar diretamente das decisões. Para isso, a gente elege os nossos políticos, que são eles que são os nossos representantes para decidir, em nosso nome, o que deve ser feito com a sociedade do ponto de vista das regras, das tomadas de decisão. Então, aí a gente elege os nossos vereadores, os nossos prefeitos, os nossos deputados federais e estaduais, os nossos governadores, os senadores, o presidente. Então, daí a importância da gente ter em mente a ideia de que nós precisamos
eleger essas pessoas com o máximo de responsabilidade, porque eles são os nossos representantes efetivamente. É através deles que a gente vai fazer a nossa vontade ser ouvida. E por isso que é tão importante a gente votar com consciência. A gente não pode votar mais como muitas vezes já se votou antigamente, e infelizmente ainda se vota baseado numa proposta pessoal, baseado numa oferta de dinheiro, baseado numa distribuição de verba que aconteça às vésperas da eleição. A gente tem que, de fato, tentar ter um compromisso de conhecer o que cada candidato que está pleiteando um cargo público e que nós somos os responsáveis por elegê-lo, conhecer o que cada candidato de fato tem para nos propor. Não adianta a gente ficar só baseado no nosso pequeno interesse, na nossa vida. Tentar pensar como sociedade. O que é que a gente acredita de verdade que cada candidato pode fazer para representar o nosso interesse dentro de um aspecto mais amplo na sociedade. Uma das principais funções dos políticos é identificar os problemas que afligem a sociedade, tentando compreender a origem do problema, tentando compreender como é que esse problema surge, de que modo ele atinge a população e tentar se organizar para entender como fazer para combater o problema. E a partir daí a gente vê o surgimento das políticas públicas, né? A gente tem uma série de políticas públicas voltadas para a questão da saúde, voltadas para a questão da segurança, voltadas para a questão de orçamentos públicos para várias demandas que possam surgir. É por isso que é tão importante que a gente participe. Porque se a gente cria uma aversão à política, por achar que, em essência, a política é feita por pessoas ruins, ou por achar que a política é feita por pessoas que só têm interesses pessoais, ou que só estão ali para enriquecer, o que acontece? O cidadão comum, ele se afasta da política. E se afastando da política, ele diminui a capacidade dele de compreender o que está acontecendo. Diminui a capacidade dele de se orientar, de se organizar. Diminui a capacidade dele, consequentemente, de ter uma boa escolha. De conseguir entender, sim, que existem pessoas comprometidas, que existem pessoas que não estão agindo apenas para o seu interesse próprio. E aí esse mesmo cidadão, perdendo a capacidade que ele tem de vigiar a si próprio, a sua vida, a vida que o cerca, e isso também é fazer política, esse cidadão pode ser muito mais facilmente enganado, pode ser muito mais facilmente ludibriado por quem está querendo simplesmente o poder pelo poder. O poder para ter vantagem, o poder para enriquecimento ilícito, o poder para conchavos que o beneficiem ou beneficiem aos seus. E é isso que a gente, como sociedade, como povo, tem que compreender. A gente tem que entender um pouco da política nesse contexto para a gente conseguir também se posicionar e entender de que lado a gente quer estar. Bem, eu espero que com esse vídeo a gente possa caminhar junto numa tentativa de compreender melhor esses processos todos que são tão importantes para a gente. Eu peço a você que gostou do vídeo, que compartilhe, que comente. Se você não gostou também, comenta. Comenta. Assim a gente cresce junto, a gente evolui junto, tá bom? Até a próxima!